Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você deve estar acompanhando nos noticiários e muitos outros YouTubers já fizeram vídeos sobre isso também, falando sobre as mudanças no Enem e as mudanças no ProUni. Na verdade, hipotéticas, quem sabe futuras mudanças no Enem e já, pelo jeito, definidas mudanças no ProUni. Aí você me pergunta, Diogão, só está fazendo agora? Perdi o time, só estou fazendo agora, mas vamos lá. Vou comentar aqui, vou tentar te ajudar a entender melhor isso e mostrar um pouco também da minha opinião. Vamos lá. Pelo jeito, o Enem, no futuro não muito distante, bastante adequado, inclusive, ao novo ensino médio, ele será em duas fases. Como assim duas fases? Uma primeira fase lá com as questões objetivas e a redação, em que serão privilegiados o quê? Estudos da linguagem, da leitura e de língua inglesa, e logo depois a redação, e vai continuar sendo algo fora de um foco conteudista. Algo que gerou até críticas na prova de ciências humanas do último Enem. Como assim? Muita gente falou, por exemplo, que a prova era puramente interpretação, que não exigia um conhecimento geográfico, que não exigia um conhecimento histórico. Eu também tenho essa crítica em relação à prova de linguagens. Eu também acho que a prova de linguagens deveria ser mais conteudista, porque muitas vezes a gramática pode ajudar sim você a se expressar, a escrever melhor, a compreender melhor. Conhecimento. Quem disse que o conhecimento muitas vezes é opressão, como muito se comenta, beleza? Enfim, continuando aqui. Aí a segunda fase do Enem seria dividida por áreas associadas aos cursos superiores. Como se fosse, por exemplo, primeira fase algo mais geral, a segunda fase específica. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha muito isso no vestibular. Uma fase geral e uma fase específica. Eu, por exemplo, que fiz letras, tinha a minha fase específica, história, geografia, inglês, tinha lá português e redação para todo mundo e essas outras disciplinas como a parte específica. Aí a primeira área seria essa daqui, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A segunda, ciências sociais aplicadas. A terceira, humanidades, linguagens e artes. E a quarta, ciências biológicas e saúde. Isso tudo ligado aos itinerários formativos do ensino médio. E o que vai acontecer? As universidades definirão como usarão os resultados disso tudo aí, ok? E tem algumas questões muito polêmicas que a gente tem uma dificuldade de crer que vai dar certo, cara. Primeiramente, um número variável de questões no Enem. Como assim? Não tem o sistema TRI, que você já ouviu falar, que muita gente ainda acha um mistério e tal? O que pode vir a acontecer? Fulana está lá fazendo a prova e vai sendo avaliado ou avaliada quase que imediatamente. O número de questões pode chegar, inclusive, à metade, porque o sistema já vai calcular a proficiência dessa pessoa. Só que para isso, por uma questão de equidade, digamos assim, tem até que mudar uma legislação. Por quê? Por que que uma pessoa vai fazer X questões e uma outra pessoa pode fazer um número menor ou um número maior de questões, né? E olha só isso, a segunda fase, pelo jeito, pode ter questões dissertativas, questões discursivas. Lógico que vai dar um trabalho danado para corrigir, assim como a redação dá um trabalho danado para corrigir. Mas já se supõe que uma inteligência artificial vai corrigir isso. Caramba, é muito Black Mirror, né? Uma inteligência artificial corrigindo lá, imagina, uma prova de matemática, de física, de história, de geografia. E tem também uma questão, essa bastante interessante e muito justa até. O Enem, pelo jeito, pode ter 3 aplicações ao ano, um intervalo de 4 meses para cada uma, né? Muita gente reclama que o Enem lá em 2 finais de semana acaba atrapalhando muita gente quando a pessoa não está num bom dia e tal. Aí eu até lembro do vestibular como era aqui no Rio de Janeiro, lá no final dos anos 90, iniciozinho dos anos 2000, quando cada universidade tinha o seu vestibular próprio. Era uma maratona, era cansativo, era caro, mas era mais justo. As chances, digamos assim, eram maiores. E você? O que você achou dessas possibilidades de mudança no Enem? Recentemente eu coloquei numa outra rede social minha o que as pessoas achavam que devia mudar no Enem. Teve gente falando de menos textos, de textos menos maçantes. Eu, por exemplo, já fiz um vídeo aqui achando que poderia ter mais de um tema de redação, que poderia ser mais conteudista também. E você? Coloca aí nos comentários para a gente conversar. Agora eu vou falar aqui brevemente sobre as mudanças no ProUni.
O que que acontece? O governo propôs uma série de mudanças no ProUni com a tese da ampliação do acesso à universidade particular, quando alunos de escolas privadas, mesmo aqueles que não tiveram bolsa ao longo da sua escolaridade, poderão utilizar o ProUni. E vai ter uma espécie de ranqueamento, uma lista de preferência. Primeiramente as pessoas com deficiência, depois professores da rede pública, depois estudantes da escola pública e só depois os estudantes oriundos provenientes de escola privada. Mas tem bastante gente criticando essa medida do governo. Por quê? Foi uma medida repentina, sem a devida discussão com a sociedade, tal qual foi, por exemplo, a própria reforma do ensino médio que a gente mencionou agora há pouco. Mas olha só isso, né? A renda per capita para a pessoa poder utilizar o ProUni até 3 salários mínimos por pessoa da sua família. Mas muito se discute, muita gente está colocando em pauta que isso é uma estratégia governamental bastante ligada ao lobby das universidades privadas, até porque muitas dessas universidades privadas ao redor do Brasil perderam muitos alunos no contexto da pandemia, certo? Lógico, né? A gente já estava vivendo uma crise econômica, política e social antes da pandemia. Essa crise foi agravada com a pandemia e a gente teve uma espécie de evasão universitária. Eu estava pesquisando aqui dados, as universidades privadas no Brasil perderam cerca de 1 milhão de alunos nesse último ano e meio aproximadamente, certo? Uma polêmica muito grande. Um lado fala que é ampliação do acesso ao ensino universitário particular. Outro lado fala que é o aumento da desigualdade. E você? O que você acha disso? Coloca aí nos comentários para mim que a gente pode conversar a respeito. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.